Olá, pessoas, tudo bem? Bem-vindos a mais um Segurança com Leveza, esse podcast que tem o objetivo de levar coisas boas, pessoas boas, conversas boas e leves para todo canto, né? O nosso propósito aqui é fazer comunicação e dar condições de vocês usarem esse conteúdo em treinamento, em DDS, para comunicação da equipe, usem à vontade. Podem fazer corte, podem distribuir. Aproveita, se inscreve no canal, curte o nosso vídeo, compartilha com os amigos, compartilha com as empresas que você acha que esse assunto pode ser útil, e vamos divulgar a palavra da segurança, né? A segurança não precisa ser chata, ela não é fácil, mas ela pode ser simples e a gente pode fazer isso de maneira leve. Vem comigo que a gente vai fazer um negócio bem legal. Bom, eu vou primeiro fazer minha audiodescrição. Eu sou uma mulher branca, loira, cabelo na altura do ombro. Hoje ele tá liso, tem dia que tá crespo, hoje tá liso, tenho olhos castanhos, estou com uma camisa lavanda. E atrás de mim tem umas folhas desenhadas na parede. E hoje eu vou conversar com o Xavier. Xavier, eu conheço o Xavier, acho que há uns mais de 20 anos. Aqui a gente não fala a idade, tá? A gente entrega na conversa. É verdade. A idade aqui, a gente só entrega na conversa. Então, eu conheço o Xavier há mais de 20 anos. Eu conheci o Xavier de fato, assim, acho que tem uns 20 anos. Na área de segurança ele já estava na área de segurança, ele já trabalhava com treinamento de segurança, e ele fez essa carreira dele na parte de desenvolvimento de pessoas, desenvolvimento de organizações, um trabalho super legal na parte de cultura, e aí ele está aqui hoje para conversar com a gente sobre a segurança como propósito, né? Então, como que a gente traz a segurança para o propósito das pessoas e das organizações? Xavier, você se apresenta, por favor? Maravilha. Bom, em primeiro lugar, que prazer poder estar aqui com você, Viviane. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar falando com todos vocês que estão assistindo a gente também. E me apresentando rapidamente, meu nome é Everton Xavier, mas todo mundo me conhece somente por Xavier, basicamente dentro do mercado. E, assim, digamos, transformar líderes industriais em protagonistas de alta performance, isso tem sido a minha missão há mais de 25 anos. Como basicamente eu sou conhecido hoje, eu digo que eu estou difundindo um conceito, que eu sou o criador do conceito da liderança e da segurança baseada em propósito, né? Mas falando rapidamente um pouquinho sobre a minha jornada. Sei que ao longo dessa minha jornada eu já tive o privilégio aí de impactar mais de 1.200.000 líderes, mais de 1.500 empresas em âmbito global, ajudando indústrias de todos os segmentos e tamanhos a revolucionarem a cultura de segurança corporativa, a reduzirem suas taxas de acidentes. E o mais bacana disso, não em anos, mas em meses. E a gente conquistando aí resultados excepcionais, sustentáveis. E o que é mais importante, não só relacionados à segurança, mas à produtividade, lucratividade. Falando um pouquinho dessa minha história, lá no início dos anos 2000, quando eu atuava pelo corporativo da Dupont, que foi lá no começo ainda, a antiga Coastal do Brasil, que eram os vídeos de treinamento. Antes mesmo disso, atuei aqui pela Ambev, numa parte também de treinamento, parte na Brasil Telecom, Oi Telecom, depois também na parte de treinamento e desenvolvimento de pessoas, ali pela Dupont, a antiga Coastal, quando conheci a Viviane, né? E ali o que foi? Eu fui responsável pela introdução, expansão, basicamente, dos conceitos de segurança comportamental no Brasil, apoiando esses conceitos aqui para a América Latina, Europa, incluindo programas que eu trouxe para o Brasil, como o SafeStart. Fui responsável aqui por toda a revisão do programa como o STOP. Eu trouxe para o Brasil o conceito do cuidado ativo e genuíno, criado pelo meu amigo e psicólogo americano Scott Geller, em parceria com a Gerdau. Em 2005, criei o programa OPA, que hoje está aí no mundo inteiro, em várias empresas, que é Observar, Planejar e Agir. E já depois, em 2010, pela Xavier Training, quando eu já saí da Dupont, introduzi o conceito aí da nova visão da segurança, criei essa filosofia da segurança baseada em propósito, e através aí de métodos, Lobito, Vespa, para desenvolvimento de líderes e equipes de alta performance. Mas basicamente é isso, gente. Então, aí dentro dessa breve apresentação desse histórico, igual eu falei, são mais de 25 anos atuando nisso. E dentro dessa área acadêmica, eu sou formado em administração, não sou, digamos assim, um engenheiro de segurança, mas venho da área de administração, marketing, psicologia, gestão de pessoas. Atualmente
atuou como membro do Conselho Consultivo da Harvard Business Review e do Fórum de Inovação da FGV e AESP, onde a gente vem contribuindo com ideias para o futuro da liderança e da gestão industrial. Então, dentro de uma breve apresentação, acredito que seja isso. Qualquer coisa, pergunta, Viviane, à tua disposição. E aí vamos falar de propósito um pouco, né? Primeiro, antes eu vou fazer só um parênteses, né? Quem conhece a Coastal já entrega a idade, né? Já falou. Quem usou os filmes, né? Cara, mas os filmes eram muito bons, eles eram muito bons, mas os jovens talvez não conheçam, né? E aí, falando nessa questão do jovem, falando nessa história toda, porque eu acho que você acompanhou muito a história da segurança, né? O desenvolvimento dos processos, das ferramentas que foram surgindo e da divulgação eu acho que quem trabalha com treinamento é um grande divulgador das ferramentas, né? Independente de onde elas chegam, às vezes elas vêm de fora, às vezes elas vêm da gente e vão para fora. Eu acho que o grande fluxo de segurança está nessa questão do treinamento, né? E você sempre foi o cara da divulgação disso daí, né? Quando você fala que você treina líderes, eu sempre penso que a gente tem muitos líderes de muitas empresas que têm certeza que estão fazendo segurança, têm certeza que sabem o que estão fazendo, e, na verdade, eles não estão fazendo segurança. E não é por não acreditar ou por não dar valor. É porque não entende, de fato, a complexidade do que é fazer segurança. Né, essa distância, não consegue, às vezes, visualizar o problema é que a segurança, às vezes, não funciona porque falta vassoura no chão de fábrica, né? É o básico do básico. E não consigo imaginar isso, mas a vassoura não é possível que não tenha vassoura. Então, é mundo real, né? Então, como é que você vê essa mudança das pessoas que começam a entender eu não sei se a palavra é engajar, sabe? Mas elas começam a participar desse processo do propósito, porque o propósito é um processo, né? Eu não acordo hoje, amanhã, eu acordei com esse propósito. Como é que você acompanhou toda essa sua jornada, esse processo do propósito com os líderes, principalmente líderes de níveis mais altos? Dos níveis mais altos, eu vejo, a gente tem toda uma contextualização, vamos dizer, da história da própria segurança, né? Aí a gente tem as pirâmides de Henry, que foram aqui alteradas, com o Bud dentro de uma simplificação, e que isso é incrível, como vejo, que às vezes se torna um mantra até hoje ainda. Algo que é algo de mais de 100 anos atrás, de uma situação empírica. Eu não vou detalhar aqui toda a história sobre a questão da pirâmide, mas, gente, é algo que realmente as pessoas consideraram como mantra. Aí a gente tem a era industrial, todas essas eras. Você tem aqui uma entrada, digamos, ali dos programas de observação, segurança comportamental. Precisamos mudar agora o comportamento das pessoas. Até que você tem hoje ROP e outras ferramentas dizendo, mas não é só o comportamento, temos que mudar os sistemas. E até que eu chego nessa questão do propósito. Então, na verdade, aonde que eu chego? Falhando. Basicamente, 80% dos programas que a gente implantava, das empresas onde nós implantávamos os programas de observação ou supostamente comportamentais, eles falhavam. E aí você começa a perceber o quê? Gente, ele funcionava lá no POM? Funcionava, mas a gente tinha uma cultura muito forte, onde a fábrica explodiu, as pessoas não queriam trabalhar, onde o Dupont colocou a sua própria família no meio da fábrica de pólvora para morar. Então tem todo um contexto que funcionava aquele conceito ali, mas não funcionava em outras empresas. E isso é preciso levar em conta também, que a cultura não é só você fazer um copia e cola referente a isso. Então, a partir dessas falhas, onde a gente começou, porque eu comecei a perceber, cara, a maioria está falhando. Um programa você implanta, gasta milhões, você despende ali 1 ano, 2 anos, 3 anos, e a coisa morre. Sai o líder principal e o negócio morre. Então, realmente, em todos esses últimos anos, aí, mais os últimos 10 anos, eu estudei muito sobre isso, para chegar, digamos, ao que eu falo hoje, que é a segurança baseada em propósito. E até uma coisa interessante, ontem, saiu uma entrevista na Exame com um colega meu, que é o Maurício Rodrigues, que é o CEO da Bayer, aonde é muito interessante, onde ele diz aqui que, cara, aquele líder entregador de resultados, aquele profissional capaz de bater metas, independente do método ou custo humano,
envolvido, esse profissional está morto. Uhum. Ele não existe mais. Então, hoje é necessário que você coloque realmente a questão do propósito dentro daquilo que você faz. Então, veja, isso só corrobora, isso é algo extremamente novo. Eu vi ontem do CEO da Bayer, que vem corroborar aquilo que eu já venho trabalhado. Não adianta você falar para ninguém fazer nada, independente do que seja, se a pessoa não vê um bem maior para aquilo, se ela não vê qual é a razão aquilo vai fazer para a vida dela. Então, digamos assim, é um, um resumo do porquê as pessoas vão praticar, né? Então, a partir das falhas, digamos assim, igual você fala, como você chegou nisso? Falhando. A gente aprende muito mais no erro do que no acerto, não é mesmo? O erro que faz a gente rever. Você falou, essa semana eu tive uma conversa com minha filha tem 21, está começando a fazer o estágio dela dentro de uma empresa, né? Está chegando no mundo corporativo, numa empresa razoavelmente grande, e ela me contando uma situação, ela falou assim, mãe, você não acha que isso não é legal? Isso é até meio injusto, eu acho, né? E aí eu falei, filha, a sua geração é a geração que questiona, não é isso que todo mundo reclama? Que essa geração que está chegando é a geração que questiona? Eu falei, então não perca esse seu questionamento. Se seu questionamento é muito válido, é muita coisa que a gente fala que tem que mudar, passa por esse seu questionamento. Então não perca isso. Né? Então, quando a gente fala de gerações, o pessoal que está vindo, que questiona, que não sabe, não, sabe, eles querem um propósito, eles querem um sentido naquilo ali que estão propondo para ele, né? Então, talvez ela, como estagiária, não vá fazer uma mudança super significativa, mas ela não pode perder essa visão que ela tem de que tem que mudar do radar, né? Porque um dia ela não vai ser mais estagiária, teoricamente, né? E ela vai ter este poder de gerar a mudança, né? O pequeno, né? Eu falo que a segurança é o AA da empresa, né? Um só por hoje a gente vai fazer isso. Então, neste conceito, é um pouco isso daí, né? Exatamente. É até interessante quando você fala, né, Lili? Porque eu vejo assim, são três forças que estão colidindo aqui dentro da empresa e que isso está moldando o futuro da liderança e da segurança. E as pessoas, muitas vezes, não estão se atentando a isso. É o que você comentou, o conflito intergeracional. Então, hoje a gente tem 5 gerações convivendo dentro do mesmo ambiente de trabalho. Temos aqui os baby boomers, que basicamente ainda estão, que fizeram todas as regras, as normas. Temos a geração X, que está numa posição de diretoria, numa posição ainda de comando, né, em sua maioria. Nós temos aqui alfas, temos a geração Y, os millennials, e essa geração alfa chegando. Mas, digamos assim, quais são as 3 forças que eu comentei que estão colidindo na empresa? A geração alfa chegando. Nativos, digitais, questionadores. Eles não aceitam o porquê sempre foi assim. Eles exigem transparência, propósito, tecnologia, aqui como ferramenta para um trabalho mais seguro, mais eficiente. A expectativa deles é de personalização, gamificação, querem feedback instantâneo, na abordagem de treinamento, engajamento, tudo mais. Então, essa é uma das coisas que as pessoas não estão se atentando. Essa linguagem precisa se adaptar a essa nova geração. Eu sempre brinco. Não é o novo que tem que se adaptar ao velho. É o velho quem tem que se adaptar ao novo que está chegando. Aí a gente fala sobre a inteligência artificial, a IA industrial. Cara, a IA, ela já sabe mais sobre riscos do que a própria equipe de segurança junta. E as pessoas não estão sabendo utilizar a IA de forma adequada. Então, a gente tem que começar a prestar atenção nisso, porque ela oferece aqui insights preditivos, otimização de processo, automação de tarefa. Só que ela exige líderes capazes de interpretar e agir sobre esses dados, integrando a inteligência humana e artificial para criar sistemas de segurança mais resilientes e proativos. E as pessoas de segurança não estão se atentando a isso, estão muito técnicos, não estão, às vezes, buscando esse aperfeiçoamento. E a terceira questão, que é o que você já falou, é a exigência por propósito, né? Os trabalhadores não querem mais ouvir, é regra e pronto. Tem que fazer porque é a norma da empresa. Por quê? Exatamente, eles precisam entender o porquê real de cada procedimento, a conexão entre seguir uma norma e proteger o que mais ama, a sua família, a sua saúde, seu futuro. Sem propósito, gente, regra vira teatro. Com propósito, viram escolhas conscientes, intrínsecas, impulsionando uma adesão voluntária
em prol da segurança. Uhum. Mas isso, eu me empolgo com isso, porque eu falo assim, Eu também. essa coisa do propósito quando a gente começa a perceber que as pessoas entendem isso, é maravilhoso. Uhum. E parece que faz assim na cabeça da pessoa, né? Uau, a hora que a pessoa entende, parece que abre um mundo assim, e você fala, nossa, consegui mais um, né? Às vezes numa turma de 10 você consegue meio, mas assim, esse meio, cara, nossa senhora, já é a vitória, né? Você vê as Exato. cabeças fazendo assim, uau, É né? fantástico, gente. Não é fantástico, eu acho. Eu acho que a gente está num mundo hoje que a gente já tem que mudar, né? Não dá para 2026 ser igual a 2025. Então, tem que transformar, tem que mudar, e a mudança só vai acontecer no propósito. Uma coisa que você falou, que para mim é uma coisa muito importante, que é a questão da interpretação. Aham. E eu acho que essa aqui é minha chefe, todo dia ela vem me supervisionar para saber o que eu estou falando sobre o assunto. Eu acho que essa questão da interpretação, a gente existem estudos sobre a diminuição da cognição e a diminuição da capacidade cognitiva educacional, né? Porque Aham. a gente está usando outros caminhos que não estão desenvolvendo o que as outras gerações vieram, essa geração, por conta até da tela, está perdendo um pouco. E essa questão da interpretação, eu acho que ela é, de fato, fundamental, porque você não consegue... Quando você está lá no campo, além de você ter que entender as pessoas, você tem que interpretar o que a norma fala, o que está acontecendo no mundo, tem que saber ler um documento, né? Exato. Como que você trabalha, ou como que você vê as organizações por onde você passou, que o pessoal está trabalhando com isso? Quem que está absorvendo isso daí? Porque a educação pública nem sempre consegue dar conta do que a gente precisa dentro das organizações. Tá, só para ver se eu entendi a parte toda de educação, quem está trabalhando. A parte de cognição mesmo, sabe? Porque às vezes é a interpretação de um procedimento. Você tem dúvida ou para escrever ou para interpretar. E às vezes a gente tem um outro problema, que é o cara que acha que sabe tudo, escreve todos os procedimentos e depois distribui e fala, vai fazendo aí. E no fim não dá certo. Aí a gente cai dentro de uma frigideira, vou dizer assim, que é Uhum, justamente até um conflito intergeracional que a gente comentou, né? uhum, Eu vejo que tem muitas formas de comunicação. Então, a gente tem que aprender a se comunicar com cada geração. Quando você tem ali uma questão da geração X, a gente quer exemplos, a gente quer cases, a gente quer comprovação de resultado, uma geração mais nova, que é gamificação e tudo mais. Então, passa realmente por uma questão de cada um começar a abrir a mente e falar, gente, eu preciso entender como o outro entende. Tanto que eu digo uma coisa que eu digo dentro dos meus treinamentos, tem um treinamento que eu aplico, que é o chamado Torre de Babel, que é a liderança uhum, da alta performance na prática, e onde nesse treinamento eu sempre falo assim, cara, nada do que você fala tem a menor importância. A única coisa que interessa é como a outra pessoa entende. Se a outra pessoa não entender, o uhum, erro é seu, a falha é sua, como líder que não soube explicar. uhum, Então eu vejo que a gente tem que sair, eu brinco assim, tirar a bunda na cadeira realmente, uhum, de fato. ir para a área, conversar, escutar nunca foi tão importante como as pessoas querem Uhum, entender, querem aprender. Então, mas eu vejo que isso é um grande gap que a gente tem, isso aqui não é só Brasil, eu acho que vem uhum. tudo com o Sim, IA, sim. com tudo isso que está acontecendo, mas que isso é um dos grandes desafios, escutar. Uhum, Então, a partir desse momento, a gente vai ter que criar formas diferentes de aprendizagem para que realmente tenha essa cognição, porque cada um entende algo de uma forma diferente uhum. E aqui nesse cada vez aspecto. mais vai ter que ser no varejo, né? Não vai dar para a gente fazer no atacado. Nunca foi, na verdade, né, Lili? Nunca foi, mas a gente Nunca foi. achava que era, né? Aí você vem a falha dos programas comportamentais, dos programas de observação, que as pessoas achavam, tá, vamos implantar, vamos gastar milhões aqui, vamos fazer, e não funcionava. Então, Uhum, nunca foi. E mais do que nunca, a gente tem que personalizar isso para as pessoas, porque as pessoas também estão exigindo isso. Mas ninguém quer não aceita. Eu não aguento. Ninguém quer ler mais que 2 linhas.
3 linhas, a gente vê nas redes sociais. As pessoas formam opinião a partir de 2 linhas. Uhum. Quanto mais é um procedimento. Eu tenho preguiça quando o povo manda aqueles textões enormes. Olha que texto bonito. Ai, colega, resume para mim, por favor, em 2 linhas, seja breve. Agora, isso imagina. No chat. E aí é isso aí, resuma para mim em 2 linhas e seja breve. E pronto. Treinamentos. Então, eu falo... um dos métodos que eu uso, que usei para a formação da segurança baseada em propósito, que foi aqui baseado por Reginald Evans, Reg Evans, que é um cara que foi do Instituto Mill da Suécia na década de 50, que ele criou o conceito da aprendizagem pela ação e reflexão. Então, esse é um dos conceitos que eu uso, que é a ARL, Action and Reflection Learning. Isso aqui foi muito usado na Coca-Cola, depois da década de 60, onde, qual que é o importante? Ele diz, o conhecimento está nas pessoas, e não em quem está transmitindo. Então, é o que eu uso muito. Eu acredito que dentro dessa cognição, quando você fala como aplicar, a gente começar a aplicar novas metodologias, que é onde você realmente vai colocar ali, eu não tenho mais a verdade não está no Xavier, a verdade não está em você, Viviane, entre as pessoas, mas e sim a gente construir isso com as pessoas, tendo a cosmovisão de cada um, que é o conhecimento de cada um, integrando todo esse conhecimento para que a gente forme a nossa cultura, para que a gente entenda como a gente transformar o conhecimento e a nossa própria cultura. Mas então eu digo assim, essa aprendizagem pela sua reflexão é algo que é fantástico, na minha opinião. Para quem quiser saber mais, pesquisa sobre isso, porque é um conceito fantástico. E aí o que eu uni? Eu uni a Action Reflection Learning com a investigação apreciativa. Então, que é um outro modelo que ele veio aqui para o Brasil, foi a primeira empresa nutrimental em 1996, se eu não me engano, que foi criado que é justamente você não dar as respostas, e sim você sempre jogar com mais perguntas para que as pessoas aprendam. Então, eu vejo que é tudo uma questão de método, mas enquanto a gente vê aí, eu até brinco que nós somos educados, pelo menos no Brasil, eu não posso dizer por outros lugares do mundo, mas eu digo para vocês, gente, até hoje, quantas linhas tinha que ter uma redação, Viviane? Na tua época. Tinha que contar, né? E dava um trampo quando dá contar, e aí não rendia, aí escreve, aí refaz. 15, 20 linhas, né, cara? Aí você fazia o conceito em 5 e o resto enchia a linguiça. A atual geração se comunica com emoji, com 2 linhas. A gente tem que se habituar, tem que se inovar em relação a todos esses conceitos aí. Mas aí vai aquilo, cara. Quem está numa capital, quem está no interior aprende de uma forma, quem está numa empresa japonesa entende de uma forma, quem está numa empresa americana entende de outra. Tem culturas e culturas, e a gente tem que se adaptar a isso. Fora as gerações. Mas eu acho que isso tudo, essa diferença de comunicação, essa diferença de cultura, essa diferença de entendimento e tal, só fortalece a base do que você falou. Eu preciso observar para poder criar a minha cultura, e a cultura é muito particular, né? É muito particular. E eu não costumo citar empresas aqui, mas eu acho que cabe uma. A Rodia tinha um programa que chamava Cuide-se. E eu sempre falei que a grande sacada do programa era que ele foi feito por pessoas da Rodia, para pessoas da Rodia, com coisas da Rodia. E eu acho que este programa foi um dos melhores que eu vi acontecer e se autossustentar, mas porque ele foi criado por pessoas da Rodia, com pessoas da Rodia, para pessoas da Rodia, com ferramentas da Rodia. Exatamente, é isso. Né? E aí depois o mundo foi mudando, a Rodia virou Solva e tal, e aí o Cuide-se foi se perdendo no crescimento da corporação, na mudança da corporação. Né? E eu sempre falava assim, a gente não pode perder, a gente não pode perder, a gente não pode perder. Mas não é o melhor programa do mundo? Não. Ele foi criado por pessoas daqui, com pessoas daqui, para pessoas daqui, com ferramentas daqui. Cara, não se trata de ser melhor, se trata de funcionar onde ele está. Exatamente. Eu acho que essas são as grandes sacadas, né? Então, se eu trago você aqui para me ajudar, você vai entender a minha cultura e vai me ajudar a construir um negócio para mim. Não tem uma ferramenta linda, maravilhosa que sirva para todo mundo. Né? A gente precisa desse apoio, a gente precisa
de alguém que venha de fora para juntar, montar esse Lego, né? Ah, mas a gente tem a ferramenta. Ah, ok, você tem a ferramenta, você sabe usar? Você tira o melhor proveito dessa sua ferramenta? Não. Né, que foi a primeira pergunta que eu te fiz, né? Às vezes as pessoas, elas acham que elas têm um super programa de segurança, um monte de coisa, e a hora que você fala assim, colega, deixa eu te falar, você tem uma puta ferramenta boa, mas você não está tirando o melhor dela. Né? E aí a pessoa faz, nossa, e agora? O que eu faço? Não, agora você contrata Xavier, ela resolve Isso aí. assim funciona. Tanto é interessante, assim, uma coisa que você falou agora, Vivi, sobre funcionar e não se trata de ter coisas novas. Um grande amigo meu, que você conhece também, é o Ebson Neri, que é o diretor global de segurança da Vale. Ele assumiu poucos meses antes da tragédia de Brumadinho, uns 4 meses antes, e ele quem assumiu essa bucha quando deu toda essa tragédia, que é uma das maiores tragédias do mundo, aqui com centenas de mortes e tudo mais, que todos conhecem. Mas uma coisa muito interessante que ele falou, eu fiz um evento recente, até na própria Vale, onde eu digo assim, ele revolucionou a Vale. Porque ele começou a ir visitar todas as diretorias, todas as unidades no Brasil, no mundo inteiro. E tem até um vídeo no meu YouTube, que se vocês forem lá no YouTube, Xavier Training, pessoal, não deixa de seguir, @o_everton_xavier, no Instagram também, e no LinkedIn. Mas uma coisa muito interessante que ele falou, ele chegava nas unidades para as diretorias e falava, cara, o que vocês estão fazendo aqui? Estão fazendo isso, isso, isso e aquilo. E o básico? Está falhando no básico. Aí, a partir daquele momento, ele falou, cara, eu quero o básico bem feito. E ele fez uma mudança na Vale, onde ele disse assim, eu quero todo o básico bem feito. O que é lei, o que tem que ser feito bem feito. E ele conseguiu revolucionar, porque a gente perde tanto tempo querendo inventar roda, a gente perde tanto tempo querendo florear, querendo fazer coisas grandiosas, e esquece de fazer o que funciona. Esquece de fazer o básico. Nós precisamos fazer o básico bem feito. Tanto que às vezes as pessoas, igual você falar, contrato Xavier. Cara, eu não vou implantar coisas novas na empresa. Eu vou tirar um monte de coisa do que vocês têm, simplificar os processos. É isso que eu faço. É funcionar. É isso que a gente tem que fazer. É sobre isso. Eu lembro uma vez que eu estava começando ainda, nossa, faz muito tempo isso. Eu fui levar uma documentação lá na DRT, aqui em Campinas, eram muitas caixas, eu fui sozinha, com 800 caixas, era tudo papel, levava, desci, sobe a escada, bota lá, desce lá, sobe a escada, tal, não sei o quê, ninguém para me ajudar. Aí eu levei lá e o fiscal olhou para minha cara, ele olhou bem para minha cara e falou assim, cadê tal coisa, documento? Eu falei assim, tá aqui. Na verdade, tinha uma questão foi um pouquinho antes da CIPA poder ser ata eletrônica, ainda era livro-ata, e a gente já fazia eletrônica. Ele falou, cadê o livro-ata da CIPA? Eu falei, não, ela é eletrônica, tá aqui as atas impressas, a lei fala livro-ata. Por que vocês multinacionais têm mania de querer inventar? Eu falei, não, mas porque aqui todo mundo recebe, ainda tentei dar um rolê no fiscal. Aqui todo mundo recebe assim, a gente já distribui, tá mais fácil até para compartilhar, tá, não é mesmo? Eu falei, isso. Por que vocês insistem em fazer coisas que não tá na lei? Pois é, gente. As 80 caixinhas, enfiei tudo dentro do carro de novo, embora, e ainda custou uma multa. E é sobre isso, né? É sobre isso. Faça o básico. Tá escrito assim? Faz assim. Começa pelo básico. O básico bem feito. Gente, para quem está assistindo, eu falo, para de inventar a roda. Faz o básico bem feito. São coisas igual que eu falo assim, que é importante você escutar, você ouvir. Tem o método Vespa, que é a base, digamos assim, o método que eu desenvolvi ao longo dos anos, ele é a base da filosofia de liderança e de segurança baseada em propósito. E o que é o Vespa? É ver, escutar, sentir, pensar e agir. Ver, eu tenho que ter uma visão clara. Quais são os objetivos que eu quero? Onde eu quero chegar? Qual é o meu propósito? Qual é a minha visão de vida? Aí eu preciso escutar, uma escutativa. Efetivamente escutar as pessoas. Pô, na pandemia, eu fiz um trabalho com algumas empresas aqui. Olha a loucura, né? Daí tinha lá elevadores na empresa, o pessoal discutindo, mas pode usar o elevador, não pode usar o elevador. E, pô, a gente numa sala de treinamento. Porque meia hora perdendo tempo naquilo dali. Aí eu perguntei, cara, são quantos elevadores que a gente tem aqui na fábrica? Tem 2. Não vou dizer um palavrão aqui, mas para que uma pessoa tem que entrar na intranet para não sei o quê, para ver se tem que não funciona direito? Bota um papel impresso ali e coloca no elevador. Tá autorizado a entrar, não tá autorizado a entrar.
Simples. Porra. Então, Escreve assim, à mão, né? Pega um canetão, escreve. com canetão. É comunicação que funciona. Mas aí a discussão era porque era intranet, quem tinha autorização, lá tinha gente que não tinha senha, tal, não sei o que tinha que ver. Cara, todas essas coisas assim que a gente fala, meu, para de inventar, simplifica. Menos é mais. Uhum. O melhor elevador de todos da vida que eu conheço, o melhor, é o da Santa Casa, lá em São Paulo. Não sei se você já foi do prédio da Não faculdade. É um prédio antigo, tem um elevador antigo, e aí na porta está escrito assim: capacidade do elevador, 6 pessoas. Uhum. É sério, está escrito, é sério, só 6 pessoas. É sério. Cara, Não jamais eu vou mais. entrar em 7 naquele elevador, porque tá escrito assim, é sério, está Vai escrito. travar, vai parar. Não é sensacional? É sério, eu acho gênio o cara que escreveu. É sério, 6 pessoas. Então, aí, nisso que você fala, é outro ponto importante que eu falo, da comunicação e segurança, ou eu falo segurança ou liderança, né? Cara, o óbvio que é óbvio para você não é óbvio para o outro. O óbvio precisa ser dito. Acredito. Eu falo isso O óbvio 30 vezes em cada treinamento. Então, é essencial. Poxa, Verto, quando a gente fala de liderança, estou fazendo minhas anotações aqui. Quando a gente fala de liderança, eu sempre tenho um senão, porque a gente tem um meio do sanduíche ali, que é uma liderança que é bem exprimida, né? Que tem que fazer tudo, muitas vezes veio do chão para poder fazer o trabalho tá ali como líder, né? Uma liderança, uma média liderança, ali, uma supervisão, uma coordenação, e às vezes veio para fazer esse espaço. E aí ele é super pressionado por um monte de vem de baixo, vem de cima, e às vezes essas pessoas nem sempre elas têm o poder que elas deveriam ter, na minha opinião. Certo. E aí, quando a gente fala de. Muitas vezes a gente a empresa faz uma super rodada de treinamento para líderes, enfia esses caras tudo na sala para treinar. Aí a gente vai lá, a gente treina esses caras. Às vezes eu saio com dó, porque a hora que eles começam a dar os exemplos, eu falo, meu senhor, né? Como é que este cara vai conseguir fazer 1/3 do que eu estou falando para ele, do propósito? Ele não vai conseguir. Porque a rotina vai comer ele com farofa ali, assim que ele passar na cortina da catraca e da rotina, né? E aí, eu sempre pergunto para as empresas, quem cuida de quem cuida, porque quando você coloca esse grupo de pessoas, principalmente quando a gente está falando de média liderança, coloca essas pessoas na sala e eu exijo muitas coisas dessas pessoas, eu caio naquela coisa, quem cuida de quem cuida? Porque eu exijo que ele cuide do pessoal dele, né? Mas, assim, quem está olhando para essas pessoas? Como que você trata isso dentro do seu processo de treinamento? Bom, vamos lá. Até para pegar essa questão que você falou da liderança, vamos como girar Jack, o estripador, vamos por partes, sacanagem, gente. Primeiro ponto, eu vou pegar aqui a questão de segurança do trabalho. De quem é a responsabilidade pela segurança no trabalho, gente? É do técnico de segurança? É do profissional de segurança? Não. E aqui é algo que eu falo, não se faz segurança com a equipe de segurança no trabalho. Como assim, Xavier? Você é louco? Não. Gente, então eu vou contar uma história rápida que eu conto em todos os meus treinamentos aqui sobre a minha filha. Tem uma filha, hoje ela está com 17 anos, mas tinha uma época que ela tinha uns 11 anos de idade. Para quem já teve filha nessa idade sabe que cresce bastante aqui nessa época. Um dia ela chegou em casa assim, nossa, papai, as calças já não estão servindo? Tipo, não, papai, mas falando, minha calça jeans já não está servindo. O que eu, como um bom pai, fiz? Fui lá no shopping, comprei uma calça para ela, cheguei à noite para ela. Papai trouxe um presente para você? Nossa, que legal, papai. Eu abri no show. O que foi, filha? Ai, papai, essa calça brega, é cringe na época, né? Cringe. Pô, é cringe essa, tá maluca? Vida real, né? Isso é vida real. Ô, filha, mas é as mesmas calças que você compra, o mesmo modelo? Aí, primeira paulada. Papai, eu cresci. Eu não sou mais criança. Tá, vai lá. Aí, daqui a pouco ela fala assim, mas nem vai servir. Eu falei, não, experimenta. Pô, realmente foi lá, até ficou pequena. Comprei de um tamanho errado. Aquela calça para ela. Aí eu sempre pergunto, onde que eu errei? Eu errei em não perguntar para ela o que ela precisava. Mas aí eu caí na besteira de perguntar.
Quando eu perguntei o que ela falou, eu sou da cidade de Curitiba, aqui no Paraná, e tem um shopping bem perto de casa aqui que tem algumas lojinhas. As mulheres aí conhecem, assim, tipo Gucci, Louis Vuitton, essas lojinhas assim. E ela sempre vai, porque é perto da escola também, então vai almoçar lá. Aí ela chegou, eu quero aquela calça lá da Gucci, Louis Vuitton, acho que é da Louis Vuitton, não me engano. Mas você tá maluca que eu vou comprar uma calça de 15 mil reais pra você, menina? Não. Eu falei, não, ainda mais na cidade. Te dou Você aqui. perguntou? Mas eu perguntei. Aí eu falei, não, é R$ 89 os preços que eu pago na minha, na época. Aqui te dou 200 para você comprar duas aí, para comprar duas e ficar na moda, né? Mas beleza, foi lá, dentro com segurança no shopping, achou, eu fiquei num café, ali, respondendo mensagens, e-mail e tudo mais. Aí daqui a pouco ela me ligou, tava com o celular ali. Papai, achei a calça, eu fui lá, paguei a calça, tudo e saímos todos felizes para sempre. Quase, né? Porque eu perdi o dinheiro da calça que eu comprei, porque como foi presencial, não pude devolver. Mas foi dentro do orçamento que eu tinha. Ela escolheu a calça que ela queria, não era aquela de 15 mil, mas era uma que cabia, que servia para a moda, para o que ela buscava naquele momento, atendeu a necessidade, e todos quase felizes para sempre. Qual que é o resumo da ópera que eu digo aqui? Gente, quando você delega para a equipe de segurança para resolver um problema, para resolver um risco, segurança é como uma mãe, é como um pai. A gente olha uma pessoa num carro que está com um bebê sem cadeirinha, dá vontade de voar no pescoço da mãe e do pai. Cara, vocês têm noção que se você frear a 40 por hora, o teu filho vai bater a cabeça no vidro do carro e pode morrer? Tá maluco, dá vontade de bater na pessoa ali, né? Daqui essa criança que eu cuido, né? Exato. Então, a gente tem esse sentimento, mas a gente tem que perceber que as pessoas, em geral, elas não percebem esse perigo. Então, só que o problema é que, como profissional de segurança, como pai, como mãe, o que vai fazer? O profissional de segurança, ele está na tua área, ele está na tua atividade? Não. Então a gente vai comprar uma calça errada, que às vezes não serve, que às vezes não atende mais a necessidade de vocês, porque vocês melhoraram, porque vocês aperfeiçoaram a atividade de vocês, que não cabe mais. Aí eu digo que segurança no trabalho age de forma errada. Não é a responsabilidade da equipe de segurança resolver riscos, achar problema para risco. Pois é. Isso aqui tem que vir de vocês, de cada um da operação, tem que dizer, junto com a sua supervisão, a sua liderança imediata, tudo isso tem que ser trazido para a equipe de segurança. A equipe de segurança ela não pode ser uma operacional executiva que vai resolver. Tem que ser consultiva. O que é consultiva estratégica? Receber tudo isso e aí sim avaliar. Isso está dentro da lei? Tem orçamento? Tem budget? Não tem? Que aí é aquilo que eu vou chegar para minha filha, né? Porque quando você vai perguntar para as pessoas o que tem que fazer, eles vão vir destrói a fábrica, coloca no chão e constrói outra. E coloca assim, um ar-condicionado, um chuveirinho, um monte de loucura ali. Então a gente tem que botar o pé no freio em relação a isso. Precisa de grana? Precisa. Vamos colocar no plano diretor junto com a diretoria, com a presidência da empresa. Essa é a função da área de segurança no trabalho. Então, aí é que eu digo, mas é uma responsabilidade, sim, não da segurança do trabalho ficar treinando a liderança para tudo quanto é coisa de segurança. E sim, esse líder tem que buscar informação, tem que se aperfeiçoar, tem que ir atrás dessas normas, tem que trabalhar junto com a operação, e a segurança do trabalho tem que ser mais consultiva. Eu até digo, cara, você que está aí, como líder ouvindo, para de esperar a empresa pagar qualquer treinamento para você. Não existe mais essa informação hoje, é commodity. É você quem tem que ir para o YouTube, é você quem tem que ir lá buscar a informação. A empresa não tem mais que ficar dando só treinamento sobre o que você tem que fazer. É você quem tem que ir atrás. Senão você vai ficar para trás, meu amigo. Mesmo porque a empresa vai te dar a calça que você não quer usar, nem sempre é a calça que você quer usar que a empresa vai te dar. A empresa vai dar o que ela acha que é necessário. Se você, exato, se você não disser, se você não falar, olha, eu quero essa calça, beleza, apresenta a calça da Louis Vuitton, que custa uma fortuna, mas a empresa vai entender, não é essa eu não posso comprar. Procura outra que caiba dentro desse orçamento, desse nosso budget aqui. Mas pelo menos vai haver essa comunicação. Mas aí é uma via de mão dupla, né, Vivi, que eu falo assim, eu preciso ter o CEO, a alta liderança comprometida em querer ouvir, estar disposta a ouvir, porque também é um problema, quando a gente vai para uma empresa fazer esse trabalho, daí eu pergunto, gente, o que a gente tem que fazer? Xavier, a gente tem que fazer tal coisa. Ok.
E quando que a gente pode fazer? Olha, já está no planejamento aqui para 2 anos atrás, mas a liderança nunca autorizou. Pô, aí a gente se quebra, cara. Então eu falo assim, não se faz segurança querendo mudar comportamento da operação. Se eu não tiver a alta hierarquia, o C-level comprometido, cara, esqueça que você não vai mudar a cultura, você não vai mudar as coisas. Aí faz treinamento pontual, faça alguma coisa mais pontual, você não vai transformar a cultura. Para de investir em treinamento de segurança comportamental que não muda porra nenhuma. Desculpa. E aí, não, mas é isso mesmo. Eu vou sempre nessa linha também. Né? Eu quero fazer um programa de cultura aqui, porque eu preciso mudar a cultura de segurança do meu pessoal. Tá bom, o que a diretoria acha disso? O seu diretor entendeu que é necessária a mudança? Porque se o seu diretor não entendeu que é necessária a mudança, colega, eu posso fazer o que você quiser, que até dançar cancan em cima da mesa, né? Não vai resolver. Porque o primeiro perrengue que der, vai produzir. O primeiro perrengue que der, tira a pessoa da segurança. O primeiro perrengue que der, segura a pessoa da segurança e vamos dar um jeito para fazer. Então, tem que vir de cima. Não tem estamos muito alinhados nisso daí. Senão, não funciona. É dinheiro jogado pela janela. Né? Exatamente, cara. E é aquilo que eu digo, cara, a gente tem que ser direto com o C-Level. Eu recusei um projeto essa semana passada, né? Eu recusei um projeto onde eu falei, aí eles falaram, a gente tem que mudar a cultura aqui na empresa e tal. Eu falei, não, peraí, vamos lá, vamos estudar. Como que tá? Aí fiz uma série de perguntas, uma cultura reativa, as pessoas não estão respondendo, não é um problema comportamental. Eu falei, tá, mas vamos fazer um trabalho com os líderes aqui, porque é essencial. Eu quero lá os diretores participando. Não, mas o nosso problema não é na diretoria, eles não vão participar. O problema está na operação que ela faz. Eu falei, cara, que se acidenta, é claro. Eu falei, desculpa, Xavier, eu não vou fazer esse trabalho com vocês, eu fui muito sincero. Eu falei, eu faço um treinamento pontual para a operação, mas se vocês já estão dizendo que vocês não querem envolver o C-Level, a alta liderança, dentro de algo que eu preciso do comprometimento deles, e eles não vão se comprometer porque o problema está lá, eu falo, cara, aqui eu já digo para vocês, o problema não está na operação, está na diretoria. Se gostaram ou não gostaram, cara, o problema não é meu. Eu sou consultor para falar a verdade. Tem dois problemas e esse não é meu, né? E aí, problemas, mas esse não é meu. Eu sou dessa filosofia também. E aí tá o profissional de segurança do trabalho que simplesmente fica lá, porra, chegou um diretor, não, mas eu quero que você faça isso. Cara, você abre as pernas, aí vai, tá bom, o diretor pediu, vamos fazer. Pô, que profissional é você? Que cuida de vidas de pessoas, mas você, na primeira chamada de um diretor, não são pessoas. Simplesmente assim. Alguém um dia auxiliou, é um diretor, mas não interessa. Eu acho que você tem que se impor, logicamente, saber o que você está falando, sim. Buscar conhecimento, mas se você sabe da tua verdade, você tem que saber falar com a diretoria. Tem que brigar por ela, né? Eu acho que isso também, o pessoal reclama, eu vejo muita gente reclamando, porque o cara da segurança não traz solução, tal, assim, às vezes não sabe, e às vezes ele já te trouxe tanta coisa que você disse que não vai fazer, que você não quer, que ele chegou o momento desistiu. Eu tenho dependendo da empresa que eu vou, eu tenho uma apresentação que eu tenho feito para falar de cultura e diagnóstico de cultura de segurança, que eu só falo de dinheiro, eu não falo de pessoas, eu falo de pessoas. Porque a situação atual desta empresa que eu estou indo lá, para fazer a primeira apresentação, muitas vezes ela quer mudar, ela não vai entender se eu falar, você tem que cuidar das pessoas. Porque não faz sentido para eles. Faz sentido, olha, aí eu vou pelo dinheiro. Entendeu? Você tem multa, você tem FAP, você tem legislação, você tem nananã, e social. Aí, quando acaba todo mundo, aí em algum momento alguém fala assim, mas e as pessoas? Eu falo, olha, se fizer tal coisa, as pessoas vão ficar melhor. Olha, se fizer tal coisa, as pessoas vão ficar melhor. Olha, se fizer tal coisa, as pessoas... então é legal. Aí a gente chega nas pessoas. Né? Então, qual é o caminho que faz sentido para a gente chegar dentro do coração das pessoas? Então, esse é o ponto que você comentou, que é muito legal agora, que você abordou, e do profissional de segurança no trabalho. Eu falo, cara, você tem que parar de ser técnico. Hoje, o profissional, como eu já falei, que ele tem uma função consultiva e estratégica, que não é o profissional de segurança quem tem que dizer o que tem que ser feito, mas e sim validar o que a operação e a liderança diz que tem que ser feito, e aí sim buscar conhecimento para agregar. Da mesma forma, você, profissional de segurança que está ouvindo a gente aqui agora,
você tem que saber separar, vender projeto em pelo menos 3 formas distintas. Primeiro, diretoria, acionista. Cara, esses caras querem ver uma curva ascendente de lucratividade, querem ver grana, que é o que você falou. Você falou que tem uma apresentação só para quem tem, só falando sobre dinheiro. Entendeu? Salvar vidas é importante? É. Aumentar a produtividade? É. Mas o que esses caras querem saber eles não querem saber da minúcia como você vai fazer. Eles querem saber isso vai me dar lucro ou não. Cara, é isso. Apresenta. Nível gerencial não quer saber de burocracia. Então, se você for apresentar um projeto, algo novo, não adianta você chegar lá, olha, porque nós vamos implantar mais um programa novo com mais 5 checklists. Ele vai falar, não, vai pra puta que pariu, velho. Sério, na boa. Eu não quero uma burocracia. Eu não vou fazer isso daí, não. Então, aí o cara, bom, já se travou, já se bloqueou, você já não vende mais. Não tá nem escutando, né? Nem escutando mais. E da mesma forma a operação. A operação não está nem aí se a empresa vai ganhar mais dinheiro, se vai reduzir o trabalho para o gerente ou não, a burocracia. Ele quer saber se vai facilitar o trabalho dele. Igual a época da NR12, máquinas, a proteção de máquinas que teve, toda a parte de proteção de máquinas, eu lá fazia a parte toda de, não, vamos fazer bloqueios e tal, um monte de coisa. Me lembro de uma fábrica, os caras gastaram milhões para uma proteção em cima da máquina por causa de fuligem e tal. Só que a fuligem pegou e tampou a iluminação. Tiveram que tirar tudo porque os caras não conseguiam trabalhar porque não tinha mais iluminação. Porque não alcançavam os botões. Ninguém foi lá perguntar ali para eles em relação a isso. Eu falo, cara, se você vai ferrar a vida do trabalhador, ele vai ferrar o teu projeto. Com certeza. Então sempre separe. Aprenda sobre gestão, aprenda a falar com as pessoas, aprenda sobre técnicas de liderança, como convencer pessoas, cara. Aí vocês vão começar a ter mais sucesso. Você tem que apresentar projeto de forma diferente. Então não adianta discurso. Não vamos ser hipócrita. A gente está no século XXI. Precisamos salvar vidas. Cara, isso não convence. É importante? Mas isso não convence. Não é isso que vende, né? Não é isso que vende, não é isso que vende. Eu, quando vou dar treinamento, eu falo assim, quem que sabe resolver? Quem que tem o problema? Quem sabe resolver o problema? Eu tenho o problema. Eu sei resolver o problema do cara. Eu posso ajudar o cara a pensar numa solução. Mas quem sabe resolver o problema é quem tem o problema, é o dono do problema. Né? Às vezes a solução é mirabolante, mas eu vou ajudar ele a construir uma solução possível. Mas quem sabe o que precisa ser feito? É o dono do problema. Alguém perguntou para o dono do problema qual é a sugestão para resolver o problema que ele tem? Ninguém pergunta, a gente vai lá, acha que... Aí aquele cri. Não, nós temos muitas soluções de engenharia, a engenharia já foi lá ver, tem um projeto. Alguém perguntou para aquela criatura lá que tem o problema? Né? Então pergunta para ele, minha gente, me ajuda a ajudar vocês, né? Ajuda nesse processo. Exatamente, me ajuda a te ajudar, pô. Me ajuda a te ajudar, sabe? Então eu acho que a gente perde muito espaço porque de querer insistir numa linha que não está falando com o mundo do outro. Né? Se o mundo do outro é dinheiro, se o mundo do outro é pessoa, se o mundo do outro é tempo, se o mundo do outro é facilidade, a gente tem que entender, né, o mundo do outro, para não gastar nosso tempo, nem o do outro, né? Porque a gente está gastando tempo de todo mundo aqui. E eu acho assim, eu fico muito, muito, muito triste quando eu entro numa sala para dar um treinamento e eu sei que aquele treinamento daqui uma semana já não está valendo mais. Sabe, as pessoas participaram, elas se interessaram, elas se envolveram, tá? Mas ali a hora que elas passarem a encaixar. Eu fico muito triste, de verdade, assim, né? Às vezes eu acho, deixa eu ficar mais um tempinho aqui, só para as pessoas fazerem, assim, para justificar o dinheiro que você está gastando, deixa eu ir junto, pegar na mão da galera e tal, e ver por que elas não conseguem fazer, né? Eu sei por que elas não conseguem fazer. E eu acho assim, eu acho cruel isso, sabe? Eu acho cruel. Com a pessoa, porque a pessoa também fica chateada. Porque, nossa, ela falou que negócio de treinamento é tão legal, se pudesse fazer isso e tal. Né? E é cruel. Quando acho que a pessoa vê uma maneira diferente de fazer e chega lá, ela não consegue. Isso é complicado, mas é o que eu falei, aí vai muito de
da nossa cultura, eu acho que cabe a nós, que estamos na vanguarda da liderança, da segurança, a você, se você está assistindo esse podcast agora, aqui, de Segurança com Leveza, junto com a Viviane, eu tenho certeza que você é uma pessoa que está buscando ser um profissional melhor ou conhecer mais. Então, eu digo, cabe a nós, cabe a você, realmente, a gente mudar essa realidade dentro das empresas. Ponto a ponto, gota por gota, é a gente falando, a gente se aperfeiçoando, mas principalmente a gente, eu falo assim, quando a gente fala de segurança por propósito, por propósito, eu vejo que isso é essencial. Não adianta você falar para ninguém, usa EPI, muito comportamento, mude nada. Nada disso importa. Uma das coisas que eu falo muito com as pessoas, dentro do treinamento e fora do treinamento também, às vezes algumas pessoas, pô, eu tô meio depressivo e tudo mais, aí eu falo, cara, por olhar, imagina que o teu último dia de vida. Uhum. Então, vamos lá, a gente faz, fazendo essa dinâmica aqui, até com o pessoal aqui agora, né, assim, Uhum. para quem de repente ouvir. A gente fecha os olhos e se imagine no último dia de vida. Imagine que nesse momento o sopro de vida se encerrou. Você está ali na tua lápide, em frente à tua lápide. Como você quer ser lembrado? Coisas você quer ter feito? Que lugares você quer ter visitado nesse último dia? Você disse eu te amo para as pessoas que você realmente ama? Você passou o tempo de qualidade com as pessoas que realmente importam para você? Pensa um pouquinho como é esse dia, como é que ele está. Agora, gente, eu quero que vocês olhem o seguinte. Olhem para uma semana atrás, para hoje de manhã. Quais foram as atitudes de vocês? Você deu bom dia, você disse eu te amo para a pessoa que você ama, para um pai, para uma mãe, para um filho, uma filha, um irmão, uma irmã, um amigo, uma amiga. Ou você está nervoso, brigando. Como foi esse teu dia? Quais foram as atitudes essa semana, o mês, esse ano todo? Essas atitudes estão levando você para esse final que você deseja? Gente, se não estão levando, não sou eu, o Xavier, quem tem que dizer para você onde você tem que mudar. Você sabe o que você tem que mudar para que você possa ter uma vida melhor e alcançar o teu propósito e os teus sonhos. Que parte do teu propósito é aquilo quando você imaginou que você quer que as pessoas digam sobre você, como você quer ser lembrado, o que você quer ter deixado de legado, isso é parte do propósito da tua vida. Aí eu falo, cara, segurança não é para empresa. Segurança não é regra. Aí eu pergunto, se você se acidentar, perder uma perna, um braço, perder uma visão, perder a visão, ou morrer, esse propósito vai se realizar? Aquele desejo que você tem de viajar o mundo de Harley, eu sou harleiro, adoro moto, quero rodar os Alpes suíços, eu quero rodar a Europa de moto, ou ter uma granjinha, cuidar das suas galinhas, ou ter o seu negócio próprio, isso vai se realizar se você não tiver segurança? Então eu falo, gente, não vai se realizar. Então é isso que a gente tem que começar a perceber. Segurança não é para a empresa, segurança não é para mais ninguém, além de você, para que o teu propósito se realize. É isso que você tem que ter claro, é isso que você tem que ter clareza. Então, é lógico que aqui eu falei de uma forma muito mais rápida, mas é um exercício que vocês podem fazer dentro da empresa, dando tempo, colocando uma música de fundo para as pessoas refletirem. Gente, você vai ver gente chorando, você vai ver gente emocionada com isso. E eu digo, líder, você que é da área de segurança do trabalho, se você não conhece as pessoas com quem você trabalha, se elas têm filho, se não têm filho, a família delas, você não é líder dessa pessoa. Você não pode chegar para ela, olha, use IPI. Você tem que chegar para ela, cara, como é que tá, né? Como é que tá teu filho? Teu filho tá se formando, vai se formar, fiquei sabendo que vai fazer faculdade, tudo. Porra, que legal. Pois é, pô, inclusive, começa falando sobre a família. E aí depois você chega para a pessoa que você viu que ela tá sem um equipamento de proteção, fazendo alguma coisa errada. Ao invés de chamar a atenção, você fala, cara, inclusive eu vi que você tá tendo sem o teu óculos de proteção aqui, por exemplo.
Pô, fiquei imaginando no teu filho, cara, que tá para se formar ou tá para ter alguma coisa. Até me arrepiou. Não gosto nem de pensar no que poderia acontecer aqui se você não pudesse participar dessa formatura dele. Gente, olha a abordagem de você chegar para alguém e falar, use Peters, é regra. E você falar sobre a família, você falar sobre aquilo que a pessoa ama, aquilo que ela quer para a vida dela, e você falar algo assim, e E de realmente gente fazer ela pra refletir. gente, né? Exato, então eu falo, cara, segurança. Segurança é vida. Resumindo, segurança é vida. É fazer as pessoas entenderem que segurança é para a vida delas, é só isso. Mas para isso você precisa conhecer as pessoas, você precisa falar sobre as pessoas, perguntar sobre as pessoas, escutar as pessoas. Senão você não é um profissional de segurança, você não é um líder. Nossa, desculpa, Vivi, eu me empolgo, vou falando. Não, mas eu acho que isso essa é uma parte do processo, é quando eu falo, esse podcast é para vocês usarem. Tá aí, ó, uma parte do treinamento do cara, que é um cara que está tanto tempo aí, está disponibilizando aí, ó, na faixa de coração para vocês. Cara, eu me emociono, assim, porque eu falo assim, gente, E eu acho que é muito profundo isso daqui, né? Você tá falando, eu tô aqui com a mão no meu cachorrão, faz 5 dias que eu não vejo, porque eu tava fora, cheguei hoje, então, assim, por que ele não, amanhã eu já tô fora de novo? Por que não deixou ele dormir longe? Porque, cara, faz 5 dias que eu não vejo meu cachorro, eu vi minha filha meia hora que eu cheguei, ela saiu, tá? Né? Isso tudo faz muito sentido. Para mim faz muito sentido, também está aqui fazendo muito sentido para mim. Estou repensando. Não adianta, você tem que parar para repensar essas coisas. então, o que está acontecendo, né? Exato. É sim, né, gente? Eu acho que até dentro do resumão, quando a gente fala segurança baseada em propósito, porque ela não é baseada em regra, não é baseada em comportamento, não é baseada em processo nem em sistema. Segurança só vai se tornar valor para a pessoa a partir do momento que ela entender que aquilo é para o bem dela própria, para que o propósito dela se realize. A partir do momento em que a pessoa entende que aquilo é para ela, para o propósito dela, acabou. Aí o comportamento muda. Aí os processos melhoram. Aí os sistemas, ela ajuda a mudar os sistemas. É isso. É de gente para gente, não é mesmo? De gente para gente, cara. É isso aí. Não tem. Gente para gente. É ser humano. Ser humano, exatamente. Ser humano. Seja o melhor humano que você puder ser, né? Por favor. Exato, exato. Se aqueles memes que eu boto no status de vez em quando, só seja humano, já ajuda. Ô, Javier, eu quero te agradecer demais você ter vindo aqui. Eu acho que a gente tem papo para uns 4, 5 episódios, a gente tem mais para. Aliás, a gente já combinou isso, fica a dica aí, spoiler, né, das próximas. Quem sabe a gente consegue fazer o próximo até ao vivo junto, né? O Xavier tá lá em Curitiba, eu tô aqui em Campinas, estou em São Paulo, tá lá no Paraná. E aí, um dos motivos que a gente faz esse podcast online também é até para poder receber gente de todo lugar e para poder trocar e receber essa informação. Então, eu quero te agradecer demais, assim, eu acho que toda essa construção que a gente tem na área de segurança, a gente dá tanto tempo, né? Nós dois aqui estamos dando quase 100 anos, nossa senhora. Fala isso não. Né? Assim, de construção de segurança, e eu acho que a gente entendeu o nosso propósito lá atrás, e cada dia que a gente consegue, é o que eu falo do AA, né? Cada dia só por hoje, o cara que eu consegui converter, eu já sou muito feliz. Então, assim, obrigada pela sua jornada, obrigada por ter acreditado, né? Porque nem todo mundo tem paciência o suficiente para ficar 20, 30 anos nessa área, né? Nem todo mundo tem essa coisa, porque tem dia que a gente quer pegar o amiguinho e só socar na parede, né? Então, assim, obrigada por essa sua jornada, obrigada por estar aqui, por compartilhar essas partes do seu treinamento, que é super importante. Então, te agradeço demais mesmo essa nossa conversa e essa sua presença aqui. Gente, eu quem tenho que agradecer de coração para você, já é sucesso, você que está assistindo, compartilhe esse vídeo, peça para seguir aqui a Viviane no YouTube, no Instagram, tem que fazer, coloca já embaixo aí para você fazer a propaganda. Aproveitando, fazendo o meu também, né? Eu já falo, gente, vocês vão me achar nas redes sociais como @o Everton Xavier,
no YouTube especificamente, lá como Xavier Training, onde eu coloco as coisas, mas ali no Instagram outras redes como @Everton Xavier. E é isso, eu falo assim, muito obrigado, porque eu acho que o que eu faço de coração, faço de alma, é algo que eu me emociono quando eu lembro das histórias, das vidas que a gente salva, e, e é fantástico. Tanto que tem uma frase que eu digo que o efeito borboleta, ou teoria do caos, que eu brinco, que eu falo, cara, o bater das asas de uma borboleta em um lado de um oceano pode causar uma maremoto em outro. Então eu falo que eu acho que o objetivo aqui não interessa se nós estamos atingindo uma única pessoa agora com esse vídeo, ou 1 milhão ou 10 milhões de pessoas. Eu espero que alcance 10 milhões ou mais de pessoas com esse vídeo, 1 bilhão de pessoas com esse vídeo, com esse conteúdo, esse podcast. Mas uma única pessoa pode fazer a diferença na humanidade toda. Uma única pessoa vai fazer a diferença na vida de outra pessoa. E se tudo que nós falamos aqui hoje fez a diferença na tua vida, já ganhamos. Valeu a pena. Já ganhamos. É isso aí. É isso. É isso aí. Eu me emociono também quando eu estou falando de propósito, porque para mim isso é um propósito, né? Há tanto tempo aí, nessa jornada, né, eu entendo que salvo vidas, então é um propósito, é uma jornada. Gente, Bom, você que chegou aqui, mais uma aula na faixa, hein, gente? Olha isso, aula na faixa. Aproveitem, compartilha, curte, corta, usa, faz treinamento, faz EDS, leva para sua equipe, usa à vontade, tá? A gente está aqui para difundir conhecimento, para trazer conhecimento de qualidade e para continuar salvando vidas. Sim, a gente de segurança, a gente salva vidas. Pode ser que você esteja num dia, assim, às vezes também tem esse dia, fala, ai meu Deus, será que eu consegui fazer alguma coisa hoje? Pode ter certeza que daqui a um tempo, são 20 anos que a gente se conhece, e a gente acompanha o trabalho um do outro, e tem gente que chega e fala, poxa, eu te conheci lá atrás, não sei o quê, e aí você fala, nossa, olha, ganhei meu dia, hoje eu ganhei meu dia. Então, assim, acredita que vale a pena. Vale a pena. É isso aí. De gente para fazer esse trabalho. Acredito. Isso é muito legal. E aproveitando ali só para finalizar, da minha parte, muita gente pergunta, pô, Xavier, o que se faz? Então, vamos lá, algumas coisas assim também. A gente faz palestras, muito para eventos, para CIPAT, falando sobre a segurança baseada em propósito, falando sobre conflitos intergeracionais. A parte de treinamento, eu tenho focado em 3 treinamentos específicos. Então, um é o Torre de Babel é um treinamento de 8 horas que vai transformar a liderança da tua empresa, sem dúvida nenhuma, com 100% aqui, um prático, dinâmico. E o treinamento de técnicas avançadas de abordagem de segurança, que eu falo, não interessa o programa que você tem que saber chegar. Se você não souber chegar, não souber falar, a coisa não funciona. E um treinamento que eu faço que é para operação. Então, eu digo que é um para liderança, um para equipe de segurança e para observadores, pessoas que vão abordar, e um para operação, que é o de repente cego, que é uma dinâmica que a gente faz com as pessoas também, para falar ali muito sobre, extremamente prático, não é falar sobre segurança, é viver as consequências de um acidente sem passar pelo acidente. O treinamento de segurança baseado em propósito, liderança baseada em propósito, a gente está fazendo ele todo online também. Depois acessem xaviertraining.com.br, vão ter mais informações. E é um pouquinho disso que a gente está fazendo aí, gente. Muito obrigado pelo espaço aí, Vivi. Obrigada a você pela presença. Gente, até mais. Até o próximo. Tchau, tchau. Um grande abraço.